Agora eu vou falar um pouquinho sobre a demência de Alzheimer, que é o que a gente chama do famoso alemão. Não sei se vocês já escutaram por aí, que o pessoal sempre comenta, o alemão, que doença que é essa? É o alemão, que é a doença de Alzheimer. Então, qual que é a sobrevida da doença de Alzheimer? Quando o paciente começou a ter doença, fechou o diagnóstico, começou a fazer o tratamento. De mais ou menos de 8 a 10 anos. Claro que tem paciente que pode ser menos de 8 anos, tem paciente que pode ser mais de 10. Então, tem paciente que tem a 12 anos, a 14 anos. Tudo depende do tratamento, como que a família encara isso aí, do tipo de cuidado, se tem cuidador, quem está tomando conta do idoso. Então, tudo isso tem relação com a durabilidade do paciente, tá? No Alzheimer, são 3 estágios. Então, é o estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio avançado. No estágio inicial, como que eu sei que o paciente está no estágio inicial? Ele tem lapsos de memória, então às vezes até a gente no dia a dia a gente esquece alguma coisa, né? Porque às vezes é falta de atenção. Mas no idoso, no estágio inicial do Alzheimer, ele começa a ter lapsos de memória e lapsos de comportamento. Então, às vezes ele faz movimento repetitivo 10 vezes. Ele senta da cadeira e levanta, ou então vai lá e fecha a porta, né? Isso aí pode ser até confundido um pouco de mania também. Ele vai lá, tranca a porta, aí ele volta de novo, depois ele vai lá e tranca a porta. Ele faz isso 5, 10 vezes, quantas vezes ele achar necessário. Isso aí, querendo ou não, já está afetando a memória e já está dando alteração do cognitivo da cabeça e do comportamento, que ele está fazendo o mesmo comportamento várias vezes, só que ele não percebe que ele está fazendo. Então, como você, cuidador, está de fora, você está presenciando, então você fala, nossa, hoje o seu João abriu e fechou a porta 10 vezes, estranho, ele nunca fez isso. Então, você vai reparando no comportamento dele dia a dia, tá? Já no intermediário, ele tem dificuldade de realizar atividades cotidianas, igual eu falei anteriormente na demência. Tipo que, entrou para tomar banho, ligou o chuveiro, ele fica parado lá e a água caindo, né? Porque ele já vai ter um déficit um pouco maior, uma dificuldade um pouco maior, e aí esses lapsos de memória, essas dificuldades da memória vai piorar. Então ele liga o chuveiro e fica lá, a água fica caindo. Se deixar, ele fica lá das 2 até as 3, a água caindo imóvel, sem mexer. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre em cima, né? Respeitando ele, respeitando o espaço dele, a privacidade. Fica em cima, mas sabendo o que você vai falar para ele, como que você vai abordar o paciente no momento. E tem o estágio avançado, que é o último estágio, que já é o paciente totalmente dependente, aquele paciente que já está restrito ao leito, contido, né? Paciente que usa sonda no nariz para comer, para dieta. Ele tem que às vezes, né? A gente não pode falar que ele está amarrado, a gente fala que ele está contido no leito. Mas aí tem todo o cuidado, por quê, gente? Porque se deixar o braço solto, ele vai lá e puxa a sonda. Aí tem que voltar para o hospital, a enfermeira passa a sonda, tira raio-x, demora, aí o médico tem que ver de novo, aí às vezes a família não tem condição de ter um transporte próprio, espera a ambulância, tudo demora. E nesse meio tempo ele fica 3, 4, 5 horas sem alimento, né? E às vezes ele pode ser diabético também, então tem que tomar muito cuidado. E você, como cuidadora, você vai conhecer o seu paciente na palma da mão. Você vai saber o dia que ele está mais agitado, o dia que ele está mais calmo, que às vezes a família meio que tumultua o paciente, a família deixa o paciente mais agitado do que ele é, que às vezes chega uma filha, reclama do lado dele, a outra reclama, por mais que a memória dele não esteja boa, a memória atual, a memória remota dele, a memória antiga está preservada, está 100%. Então, às vezes, os familiares começam a falar problema perto dele e aí deixa o paciente mais agitado. Às vezes ele não lembra quem que é a pessoa que está na frente, mas ele lembra da voz, ele tem alguns flashes de memória, tá? Então, assim, paciente dependente, né? Já está restrito ao leito, saúde comprometida por causa do Alzheimer, às vezes ele está muito emagrecido, às vezes já adquiriu uma ferida no bumbum, ou ferida no calcanhar, depende do estado do paciente, e já evolui com outras complicações. E aí a maioria desses pacientes que está no estágio avançado, dependendo do tipo de tratamento que ele tem, ele vai a óbito, porque ele não vai a óbito geralmente pela demência de Alzheimer, mas é em consequência da demência, porque a demência traz depois que ela é instalada. Então, quando você for cuidar do paciente no domicílio, qualquer instituição privada ou do SUS, você tem que já prestando atenção e ver que estágio de Alzheimer que o paciente está. Se é aquele paciente que já está no leito, já está na cama, já toma banho, já nem consegue sair da cama para tomar banho, provavelmente ele já está no último estágio, que é o estágio avançado, tá?
tá? Então a gente tem que tomar cuidado e prestar muita atenção, tratar o paciente com respeito, né? Fazer a mudança de decúbito, que é virar para um lado, virar para o outro, de acordo com a orientação da família e dos profissionais de saúde. Então, assim, vocês como cuidadores têm todo o aval para poder cuidar do paciente. Se precisar fazer algum procedimento invasivo, o que é isso? Uma aplicação de insulina ou alguma outra coisa que vocês não sabem ou vocês não têm tanta experiência, alguém da área da saúde vai treinar vocês para vocês fazerem. Aí vocês vão ser habilitados para poder fazer aquele procedimento, tá? Aí como que eu sei quais os 10 sinais de alerta para o Alzheimer? Então o paciente começa com o quê? Fala, nossa, eu acho que aquele paciente meu está começando com Alzheimer. Ele tem problema de linguagem, então ele não consegue fazer uma frase direito. Eu tô com fome. Às vezes ele fala, eu tô com banheiro. Ele fala palavras sem nexo naquela frase. Aí você fala, nossa, que estranho. Ele sempre falou direito, agora ele está começando isso aqui. E aí é bom vocês perceberem, para a hora que passar com o médico, vocês falarem isso, que às vezes vocês vão sozinhos no médico com o paciente. Às vezes a família não pode acompanhar naquele momento. Memória, né? Então aquilo que eu já falei anteriormente, vai ter lapsos de memória, então não vai lembrar de tudo. Às vezes, na hora do almoço, ele não lembra o que ele comeu, não sabe se comeu arroz, feijão, o que ele comeu. Mas o que ele comeu há 20 anos atrás, no Natal de algum ano que passou da vida dele, aí ele vai lembrar aquele episódio que estava todo mundo da família reunido. É o que eu falei para vocês, a memória remota, o que é isso? A memória antiga, para trás. Ele é preservado, a memória recente, que é atual, que é hoje, vamos dizer assim, ele não me lembra muito. Ele já não consegue se vestir, então ele consegue colocar, vamos supor um homem, ele consegue vestir a calça, ele coloca um lado da perna, o outro ele não consegue encaixar a perna esquerda, ele consegue a perna direita, mas a perna esquerda ele não consegue. Então ele já não consegue assimilar o que ele precisa fazer na parte de vestir. Falta de higiene, então não toma banho, né? Não escova o dente, não penteia o cabelo, não corta a unha já começa a ficar com sujeira embaixo, o lençol da cama já está ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Isso eu estou falando, gente, o idoso que mora sozinho ou que a família não está tão presente como se a família morasse dentro da casa dele, ou vice-versa, né? Que o idoso às vezes mora com o filho, com a filha, com a nora. Mudanças bruscas de humor, o que é isso? Então o humor dele está muito bom, de repente ele está rindo, conversando. Isso eu estou falando do Alzheimer no estágio inicial, lá na primeira fase, tá? Ele está no humor muito bem, está sorridente, está conversando, né? Está socializando com todo mundo, mas aí no outro dia ele já está choroso, está chorando, está deprimido, não quer muita conversa, então o humor oscila bastante. Isso aí vocês vão perceber de cara. Acusar os outros de roubo, isso aqui acontece muito, né? E às vezes a gente não entende muito bem, acha que o paciente está implicando com o cuidador, que não vai com a cara da fulana, da beltrana, mas às vezes é consequência da doença. Então é bom vocês saberem isso aqui, que isso aqui provavelmente vocês vão ser acusados a gente não fala roubo, que é um termo muito forte, a gente fala de furto. Furtou alguma coisa dentro de casa, sumiu meu pano de prato, sumiu a minha toalha de estimação, toalha de banho. Então, às vezes, gente, não é porque eles querem, vão falar um termo vulgar, que sacanear vocês, não. Às vezes é consequência da doença mesmo. Tem paciente que faz isso. Fala que o cuidador, né, pegou a toalha de banho que ganhou da filha, não sei do que, e até você provar que você não pegou, aí tem que ter paciência, tem que explicar. Geralmente você não fica discutindo com ele, você fala com a família, tá? Mas isso aqui eu já peguei bastante caso que eles acusam, principalmente, por que eles vão direto para vocês? Porque vocês ficam mais tempo com ele. Vocês ficam das 7 às 7, o horário que vocês ficarem com ele, meio período, vocês ficam o tempo inteiro com eles. Então, a primeira pessoa que eles acusam de furtar são vocês. Porque vocês estão a maior parte do dia ali com eles, tá? E PD são lugares conhecidos, né? Então, às vezes você está ali, está na casa do paciente, ele está na varanda, você foi no banheiro rapidinho, ele está na varanda, ele abre o portão e sai. A hora que você foi ver, ele saiu e você não sabe para onde que ele foi, na rua isso.
E às vezes ele está na mesma rua dele ou na rua de trás, mas ele não sabe voltar para casa. Então ele fica perdido, ele fica rodando, rodando, rodando.